Então, dando continuidade aí, nós vimos na outra aula que parece fazer sentido definir a exponencial como e elevado a alfa mais i-teta, como e elevado a alfa vezes cosseno teta mais i seno teta. Essa era a minha intenção em fazer aquela substituição, né? Nós vamos ver de fato que é uma boa ideia definir dessa maneira a função exponencial complexa dessa maneira. Então, olha, dado como é que eu vou definir a função exponencial complexa, vai ser a função de c em c, tal que f de z igual a e elevado a x, que multiplica cosseno y mais i seno y, né? Ao invés do alfa, eu estou chamando, voltei para a variável x, ao invés do teta, eu voltei para a variável y, onde z é qualquer número da forma x mais i, tudo bem? Então, vamos definir a exponencial dessa maneira, e aqui eu já tenho a notação de Euler, que é quando o x igual a zero, ou seja, você pega z igual a i, y. Foi o que nós fizemos lá em cima, na primeira parte, só que fazendo i teta ao invés de i, y, né? Então, em particular, quando x igual a zero, o que você tem? E elevado a i, y, igual a cosseno y mais i seno y, que é a notação de Euler, tá certo? Então, um exemplo, né? Você pega, observa que a exponencial está definida para qualquer complexo. Então, você pega e elevado a 1 mais i π sobre 4. Então, quem é isso? Nesse caso, eu identifico que o x é 1 e o y é π sobre 4. Então, por definição, vai ser e elevado a 1, que multiplica cosseno π sobre 4, mais i seno π sobre 4. Só que ambos os termos aqui valem raiz de 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser e elevado a raiz de 2 sobre 2, que eu posso botar em evidência. Então, vai ficar e elevado a raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1 mais i. Tudo bem? Quem é elevado aí a π sobre 2i? Então, é cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, tá certo? Porque aqui no caso o x é igual a zero, né? Porque a parte real é zero. Se você quiser pensar, tem um e elevado a zero aqui. Então vai ficar cosseno π sobre 2 mais i seno π sobre 2. Cosseno π sobre 2 é zero. Seno de π sobre 2 é 1, então fica igual a i. Certo? Então, quem são as componentes da função exponencial? Ora, se eu desenvolver isso aqui, eu vou escrever isso aqui como e elevado a x cosseno y, mais i é elevado a x seno y. Então, aqui já está meu u e meu v. Tudo bem? Então, meu u é elevado a x cosseno y, v é elevado a x seno y. A gente verifica que u e v satisfaz as condições de Cauchy-Riemann em todo o R2. E, na verdade, eu não vou repetir aqui, porque essa verificação eu fiz no final da aula passada, se você reparar bem. Eu trabalhei exatamente com a função exponencial, só que eu não tinha falado ainda que aquele último exemplo era a função exponencial. Eu comentei que ia voltar nele. Então, como satisfazem as condições de Cauchy-Riemann em todo R2, como você pode verificar aí em cima, e são de classe C1, o que nós temos? Que a função exponencial é derivável em todos os pontos de C. Então, portanto, é uma função inteira, como nós definimos na aula passada. Funções inteiras são funções holomorfas em todo C, tá certo? Então, além disso, o que eu tenho? Usando aquela fórmula lá do início da aula, que dá a derivada em termos de derivadas parciais, que está aqui, né? Eu tenho o quê? Que é f' de z, a derivada parcial com u com respeito a x, que é elevado a x cosseno y, mais i vezes a derivada parcial de v com respeito a x, que é elevado a x seno y, está aí em cima, né? Então, perceba com isso que a exponencial é igual a ela mesma, né? Tudo bem? Então, outra maneira de escrever isso aqui, que e elevado a z, linha, é igual a e elevado a z. Isso já acontecia, é claro, para a exponencial real. Se eu sabia que a derivada real da exponencial real era própria, a gente está vendo que a mesma coisa vale para a exponencial complexa. E uma segunda observação é que se z é igual a x mais 0y, ou seja, z é um número real, nós temos que a exponencial de z é a exponencial de quem? De x, onde é elevado a x aqui é a exponencial real que a gente já conhece, tá certo? Isso porque esse termo e elevado a x ficaria acompanhado de quê? Cosseno 0 mais i seno 0. Seno 0 é 0, ficaria só o cosseno 0, que é 1.
Então, para esse caso, a exponencial complexa, ou seja, se eu tomo a exponencial complexa e calculo ela no número real, onde a gente está colocando os números reais em C com aquela identificação x mais 0y, x mais 0i, então você tem que a exponencial complexa coincide com a exponencial real para os números reais. Então, no certo sentido, a exponencial complexa estende a exponencial real, tá certo? Então, essas duas propriedades, dizer que é derivável, que a derivada é ela mesma, e dizer que a restrição dela aos números reais é o e elevado a x, é a exponencial real, caracterizam completamente a função exponencial e, de fato, a gente poderia ter definido dessa maneira, né? Então, vou mostrar essa proposição, ou seja, vamos mostrar se uma função inteira satisfaz f' de z igual a f de z para qualquer z complexo, ou seja, ela é igual a derivada em qualquer ponto, e a restrição exponencial aos números reais coincide com a exponencial real, então essa função tem que ser exponencial. Tá? Vamos mostrar isso. Então, olha, de f' de z, lembra que f' de z é derivada parcial de u com respeito a x, né? No ponto xy, mais i derivada parcial de v com respeito a x no ponto xy. Eu estou supondo que isso aqui é f. Ora, se isso aqui é f, eu estou pegando uma função qualquer que satisfaz essa propriedade, tá? Então, como de costume, eu estou supondo f igual a u mais iv. Se isso aqui é f, então isso aqui é u mais iv. Então, igualando parte real e imaginária, o que você tem? Você tem que a derivada parcial de u com respeito a x em xy é igual a u de xy, e a derivada parcial de v com respeito a x em xy é igual a v de xy para qualquer xy onde? Em R2. Tá certo? Então, olha só, vamos voltar aqui a EDO. Quando você tem uma EDO desse tipo aqui, ó, dy dx é igual a x, ou melhor, é igual a y, como é que você resolve isso? Isso é uma EDO o quê? Separável, né? Você divide o dy, o y, você passa dividindo, passa o dx para o outro lado, integra, né? Os dois lados aqui. Aí você vai ter o quê? ln de y, ou de módulo de y, é igual a x mais constante. Módulo de y é igual a e elevado a x mais constante. Você pode tirar um módulo aqui, né? Você tem o quê? Y é igual a e elevado a c vezes. Você pode tirar o módulo, você vai incorporar na constante. Se for menos, você vai incorporar nesse termo aqui, e elevado a c. Então, você tem o quê? Vou botar assim, né? Mais ou menos e elevado a x. Então, y é igual a e elevado a x. Então, lembra que as funções cuja derivada, lá no caso de uma variável, era igual a ela mesma, eram o quê? Múltiplos de e elevado a x, tá certo? Não só e elevado a x, mas qualquer múltiplo dela. Então, aqui é a mesma coisa, só que a diferença aqui é que você tem uma EDP. Você tem que a derivada parcial de u com respeito a x, com respeito a u em xy, é u de xy. Como você está derivando só com respeito a x, para cada y que você fixar, você vai ter o quê? Então, nesse caso aqui, vai implicar que o u de xy é elevado a x vezes uma constante. Só que uma constante que depende de y vai ser uma função h de y. Tá? Então, como você tem que a derivada parcial de u com respeito a x é u, e a derivada parcial de respeito a v, de v com respeito a x é v, e você tem o Cauchy-Riemann, você vai usar essa coisa cíclica, essa situação cíclica que nós temos, para determinar quem é h de y, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, daqui, para usar o Cauchy-Riemann, que ele é importante, né? Eu vou aqui derivar com respeito a y. Então, isso vai dar o quê? E elevado a x vezes h' de y. Mas por Cauchy-Riemann, quem é a derivada parcial de u com respeito a y? É menos a derivada parcial de v com respeito a x, tá certo? Só que isso, nós vimos, usando essa fórmula aqui, né? Nós sabemos que a derivada parcial de v com respeito a x é menos v. Então, o que eu tenho? Eu tenho que v, se eu juntar tudo, né? V de xy,
Isso aqui vai implicar que v de xy, juntando a segunda com a quarta, né? Fazendo a igualdade entre o segundo termo e o quarto termo, é menos e elevado a x, a galinha de y. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou derivar com respeito a y. Como eu falei, eu quero usar essa coisa cíclica que nós temos, né? A igualdade acima entre o IV mais o coxi rima. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos e elevado a x vezes h, duas linhas de y, né? Só que a derivada de v com respeito a y, por Cauchy-Riemann, quem é? É a derivada parcial de u com respeito a x. Ora, mas a derivada parcial de u com respeito a x, fórmula lá em cima é u. Tá certo? Só que a u é e elevado a x vezes h de y. Essa segunda fórmula aqui. Tá? Então, se você tem o quê? Olhando novamente a segunda e a última, os últimos termos, fazendo a igualdade entre o segundo e o último termo, você tem que e elevado a x, que multiplica h2 de linha de y, mais h de y, é igual a zero. E daí você tem o quê? H2 linha de y, mais h de y, é igual a zero. Ora, mas agora você tem uma variável. Você quer resolver a EDO h2 linhas de y mais h de y é igual a zero. Então, que EDO é essa? Isso é uma EDO coeficiente constante, certo, pessoal? Então, se você olhar a variável, digamos, u, você está olhando a EDO, u duas linhas mais u igual a zero. Então, quem é a equação característica? Se você supuser que u é da forma e elevado a lambda y, a equação característica, nesse caso, é lambda 2 mais 1 igual a zero. São as raízes o quê? Lambda igual a i e lambda igual a menos i. Você sabe como, quando as raízes são complexas, a solução da EDO correspondente vai ser quem? Vai ser h de y, aparece o seno e cosseno, né? Então, o h de y é a cosseno y mais b seno y. Onde A e esse A e B a gente determina pelas condições iniciais, quando a gente está numa EDO, né? Tá certo? Mas para satisfazer H2 linha de Y mais H de Y igual a zero, basta que seja dessa forma aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a U de x, y é elevado a x H de Y, então vai ficar E elevado a x, A cosseno Y mais B seno Y. Por sua vez, a V de x, y, que é quem? A V de xy é menos E elevado a x. Ó, nós vimos lá em cima o quê? Olhando essa fórmula aqui, a V é menos E elevado a x a galinha de y, certo? Então é menos E elevado a x a galinha de y. Então vai ficar o quê? Vai ser E elevado a x a seno y menos b cosseno y. Como é que nós vamos determinar agora o A e o B? Nós vamos usar que a restrição da exponencial, a gente não usou isso ainda, que a restrição da exponencial ao eixo aos reais coincide com a exponencial complexa, tá certo? Então eu tenho o quê? U de x0 é igual a E elevado a x, porque é a parte real, né? Que é igual a E elevado a x. Eu vou substituir aqui no U de xy o y por zero. A cosseno zero mais B seno zero. E V de x0, eu estou usando o quê, pessoal? Estou usando que U de x0, V de x0 é igual a, ou melhor, se você quiser na notação de complexo, né? Que U de x0 mais IV de x0 é elevado a x, tá certo? Isso aqui é a exponencial, a restrição da função exponencial complexa aos reais. Então, V de x0 vai ser quem? Vai ser 0, que é elevado a x, A seno 0, menos B cosseno 0. Então, você tem, da primeira equação, você tira aqui A igual a 1. Observa que isso aqui é 0, isso aqui é 1. E da segunda equação, você tira aqui B igual a 0. Então, portanto, a U de xy é elevado a x cosseno y. A V de xy é elevado a x seno y. E, de fato, então, eu tenho que a F é U mais IV, que é elevado a x
que é... Deixa eu voltar aqui. É a função exponencial, né? Tá certo? Tudo bem? Então, isso caracteriza completamente a função exponencial. O fato de a derivada ser ela mesma e da restrição aos números reais ser a exponencial que a gente já conhecia. Então, agora a gente vai ver algumas propriedades da função exponencial. Primeira delas é que a exponencial é sempre não nula, como já acontecia lá nos números reais, né? Lá a gente tinha que a exponencial era sempre positiva. Aqui ela nunca vai ser nula. Propriedade da exponencial vale também para complexo. E elevado a z mais w é elevado a z vezes e elevado a w. 1 sobre e elevado a z vai ser e elevado a menos z, como também valia lá, né, no caso real. E e elevado a z elevado a m, e elevado a mz, qualquer que seja o m inteiro, também valia lá no caso real. Tá? Propriedades semelhantes vão valer no caso complexo. Então, eu trouxe algumas prontas e vou fazer algumas com vocês. Como é que nós mostramos que e elevado a z é sempre diferente de zero? Ora, se e elevado a z, se z é igual a x mais y, lembra que o e elevado a z, o e elevado a z, é elevado a x, que multiplica cosseno x mais i seno, melhor, cosseno y, né? Mais i seno y. Então, observa, esse cosseno y mais i seno y, aquela notação que eu introduzi na quarta aula, é elevado a x vezes cis de y. Onde cis de y é só uma notação para representar cosseno y mais i seno y. Então, em outras palavras, quando você pega z igual a x mais y, e você calcula a exponencial já sai na parte, já está na forma polar. Observem que o módulo de e elevado a z, então, ó, o módulo de e elevado a z vai ser o e elevado a x, tá certo? Ou melhor, isso, o módulo de e elevado a z, você pode olhar como módulo de e elevado a x vezes módulo de cis de... Isso aqui é cis de y, né? Só que o módulo de alguma coisa da forma cosseno x mais i seno x vai ser sempre o quê? 1. Então fica o próprio módulo de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, porque e elevado a x é positivo, tá certo? Mas você também consegue obter isso daqui, né, do que eu escrevi agora. O e elevado a z é igual a e elevado a x, tá certo? E o argumento de z, quem vai ser? Vai ser o i, o y, observa que o argumento de e elevado a z, como conjunto, né, vai ser quem? Vai ser o y, que é um argumento, mais múltiplos de 2π, tá certo? Então, y é um argumento qualquer, se eu somar múltiplos de 2π, eu vou ter qualquer argumento. Então, a exponencial, no certo sentido, já está na forma polar. Então, como você, voltando aqui, você mostrou que o módulo de e elevado a z é o e elevado a x, então você já tem que, e isso é sempre maior que zero, em particular é diferente de zero, então, usando um fato que um complexo é zero, se somente se o módulo é zero, você tem já que e elevado a z é sempre não nulo, tá certo? Vamos mostrar 2 agora. Então, para 2, eu quero mostrar que e elevado a z vezes e elevado a w é elevado a z mais w. Eu vou calcular das duas maneiras os termos dessa igualdade. Então, ó, lembra que eu estou chamando de z x mais y e w igual a 1 mais iv. Então, quem é o e elevado a z? Eu já escrevi, é o e elevado a x, que multiplica cis de y, tá certo? De maneira similar, quem é o e elevado a w? É elevado a u vezes cis de v. Então, quem é o e elevado a z vezes e elevado a w? Ora, é e elevado a x cis de y, que multiplica e elevado a u cis de v. Mas você aprendeu a multiplicar dois complexos na forma polar. Quando você pega o produto de dois complexos na forma polar, não sei se surgiu alguma pergunta aqui. Ih, cara. Rafael, eu vi sua dúvida agora. Eu volto no final, tá?
para tirar a sua dúvida, para não perder aqui o fio da meada. Então, quando você tem um produto de dois complexos na forma polar, o que você tem? Você tem que o módulo do produto vai ser o produto dos módulos. E o que acontece com os argumentos? Eles se somam, né? Tá certo? Vocês viram lá isso, professor Yunis. Então, isso aqui é E elevado a x mais u vezes x de y mais v. Então, um argumento do produto é y mais v. E o módulo é E elevado a x mais u. Por outro lado, quem é z mais x? Z mais w vai ser a soma das partes reais mais i vezes a soma das partes imaginárias. Tá certo? Então, E elevado a z mais w, por definição da exponencial, vai ser quem? E elevado a x mais u, que é a parte real de z mais w, que multiplica x de v mais w, que é a parte imaginária de z mais w. Então, eu estou mostrando com isso que são iguais, né? Como isso é igual a isso, você tem que, de fato, o E elevado a z mais w é elevado a z vezes E elevado a w. Tá certo? Então, para a propriedade 3, eu vou pegar essa propriedade 2, que diz isso, né? E vou simplesmente substituir o w por menos z. Então, você vai ter w igual a menos z, você vai ter o quê? E elevado a menos z mais z, que é 1. E elevado a z vezes E elevado a menos z. E, portanto, você tem que E elevado a menos z é 1 sobre E elevado a z. Tá certo? Então, segue a propriedade 3. E para 4, você tem que E elevado a zm vamos ver quem é E elevado a zm. Então, lembra que o z é x mais y. Então, nós já vimos que o E elevado a z é E elevado a x, x de y. Então, E elevado a z elevado a m vai ser E elevado a x, x de y elevado a m. Só que o que nós vimos lá, o que vocês viram lá com o professor Yunis? R, x de θ, lá vocês não tinham visto ainda como x de θ, né? Mas eu vou repetir aqui. Se você pegar isso aqui e levar qualquer natural, então isso aqui também é R x de θ elevado a n, vocês viram que o módulo fica elevado a n e o argumento fica multiplicado por nθ, tá certo? E aí já não aparece. Eu acho que eu saí da reunião de novo. Então deixa eu conectar aqui de novo. Só um momento, pessoal. Já estou voltando. Mas o que eu já vou adiantar. Por um momento eu fiquei sem internet no tablet. Só um momento, estou voltando. Não voltou, pessoal? Pessoal, vocês me escutam? Oi, a gente Não, voltou não. mas parou a. Eu não estou Eu estou conseguindo sem ver. internet no tablet, eu acho. Só um momento. Tá vendo só você. Não está aparecendo a projeção. Vou tentar mais uma vez aqui. Pessoal, vou tentar de novo aqui. O tablet está teimoso.
Agora foi. Tá. Então, acho que voltou. Então, R cis de θ elevado a N é R elevado a N cis de N θ, tá certo? Agora eu tenho que... cis de N θ. E vocês viram lá com o Yunis que isso vale... Acho que, ele, se eu não estou enganado, ele valeu para N natural. Fez para N natural, né? Então, digamos, N pertencente a N. Mas isso, de fato, vale para N... Pessoal, saiu de novo. Eu estou ficando sem... Rafael, eu não tenho Não imagem. sei o que está acontecendo. Eu vou tentar mais uma vez, senão eu vou ter que... Eu vou tentar rotear a internet do... Voltou, eu acho, né? Aparentemente, né? Eu não tenho. Tá. O que eu ia comentar é que também isso vale para N inteiro. Então, como é que faz isso, né? Então, olha só. Suponha que você tenha R. Novamente, eu tenho que... Suponha que você tenha R cis de θ elevado a menos N, tá? Suponha que o N agora é maior ou igual a 1 novamente. Você quer mostrar que é para inteiro, eu vou olhar para os negativos. Menos N, onde N é inteiro. Mas eu não tenho. E onde está falando? Sim, estou falando. Não tenho imagem. Não te escuto, Yunis. Agora sim, agora tenho. Yunis? Pode continuar, pode continuar. Alguém está escutando o Yunis falando? Sim, ele falou para continuar. Ok, então como é que vai ser o... Como é que a gente mostra isso para N inteiro, né? Para os inteiros quaisquer. Então, vou olhar para R cis de N menos... R cis de θ elevado a menos N. Aqui eu estou supondo que onde o N é maior ou igual a 1. Isso aqui é o quê? É 1 sobre R cis de θ elevado a N. Então, vai ficar 1 sobre R elevado a N. Agora eu estou usando o demóvel para N positivo, né? Então, é 1 sobre R elevado a N cis de N θ. Então, é 1 sobre R elevado a N vezes 1 sobre cis de N θ. Tá certo? Só que o cis de N θ, 1 sobre cis de N θ vai ser cis de menos N θ. Por quê? Se você olhar o cis de menos N θ vezes cis de N θ, lembra, quando você faz na forma polar, você soma os argumentos. Vai ficar menos N θ mais N θ. Isso aqui é 0. Cis de 0 é 1. Então, você está mostrando com isso o quê? Que o 1 sobre cis de N θ é cis de menos N θ. Então, isso é R elevado a menos N, cis de menos N θ. Tá? Então, de fato, quando você olha essa igualdade aqui, ó, então, juntando tudo, você tem o quê? R elevado a menos N, cis de menos N θ. Você está mostrando que demóvel vale para qualquer N inteiro, tá? Então, foi isso que eu usei aqui, olha, voltando à demonstração, E elevado a Z elevado a M, E elevado a X, cis de Y elevado a M. Por que eu frisei o inteiro? Porque lá na proposição eu coloquei M inteiro, né? Então, vai ficar E elevado a XM, porque você está pegando o modo E elevado a X elevado a M, e multiplicando o M pelo argumento, MY. Por outro lado, quem é o MZ? O MZ é MX mais IMY. Então, E elevado a MZ vai ficar E elevado a MX, cis de MY. Então, de fato, você está vendo que os dois são iguais, tá? Então, portanto, E elevado a Z elevado a M é E elevado a MZ. Não sei se o Yunis estava tentando falar isso aqui, mas eu esqueci de botar uma proposição que vai aparecer. É bom colocar aqui tudo no mesmo... Junto, né? Uma propriedade 5, que vocês vão mostrar isso na lista de exercícios. A exponencial... O conjugado da exponencial é a exponencial do conjugado, tá? Vale essa propriedade também, vai estar como exercício da lista 3. Então, você tem todas as propriedades aí, tá? Então, então vamos ver, a gente pode falar uma coisa mais forte. Pela primeira propriedade da proposição anterior, a gente tem que a exponencial de qualquer complexo é não nulo. Então, E elevado a Z é sempre diferente de zero, tá? Por outro lado, toda vez que você pegar como o Z, ó, se Z é igual a x mais y,
o z mais 2kπi vai ser x mais y mais 2kπ. Então, como a parte real de z mais 2kπi é igual à parte real de z, e o argumento de z mais 2kπi é argumento de z mais 2kπ, você tem que e elevado a z mais 2kπi vai ser igual a e elevado a z. Porque, de fato, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser e elevado a x cosseno, ou melhor, usando a notação aqui mais econômica, e elevado a x cis de y mais 2kπ. Ora, mas nós sabemos que y mais 2kπ quer dizer, ele é congruente a y, né? Então isso é elevado a x cis de y, né? Y mais 2kπ e y, eles possuem o mesmo argumento, né? Eles pertencem ao argumento do mesmo número, tá certo? Porque diferem por um número inteiro de voltas. Então você tem duas propriedades que eu acabei de observar. A exponencial é sempre não nula e e elevado a z mais 2kπ é igual a e elevado a z. Então, de fato, a gente consegue falar algo mais forte que isso. A gente consegue garantir que qualquer complexo está na imagem da exponencial e também que se você tem que e elevado a z igual a e elevado a w, então significa necessariamente que o z e o w diferem por um número inteiro por 2kπi, melhor. Então, a gente viu, digamos, uma parte dessa proposição, né? Que e elevado a z é sempre não nulo e e elevado a z mais 2kπi é igual a e elevado a z, só que a gente consegue garantir algo mais forte. Que, de fato, a imagem da exponencial é ser estrela, então qualquer número complexo não nulo vai estar sempre na imagem da exponencial, e que e elevado a z igual a elevado a se e elevado a z igual a elevado a w também vale a volta daquela segunda propriedade. Significa dizer que o w é igual a z mais 2kπi, tá certo? Então, como é que a gente mostra um? Suponha que w é igual a r cis θ, onde r é maior que zero, ou seja, eu estou supondo que o w é não nulo, tá? Então, se o w é não nulo, como é que eu consigo um e elevado a z, onde z é x mais y, tal que e elevado a z é igual a w? Então, se o z é igual a x mais y, lembra que o e elevado a z é e elevado a x cis de y. Então, o que eu preciso? Pessoal, comparando essa expressão aqui, olha, com essa, o que eu reparo? Que eu preciso tomar e elevado a x igual a r, tá certo? E basta tomar o quê? Eu quero descobrir um elemento que vai em w que é igual a r cis θ. Basta tomar o y igual a θ. Então, se eu tomar z igual a... Ou seja, dizer que o e elevado a x é igual a r, aqui é exponencial real, significa dizer que o r é ln de x, né? Então, se eu tomar x igual a ln de r e y igual a θ, eu vou ter o quê? E elevado a z, e elevado a ln de r cis de θ, só que lembra que e elevado a ln de r é o próprio r. Então vai ficar r cis de θ, que é w. Então, ou seja, dado w não nulo, eu estou mostrando que existe z complexo, tal que e elevado a z igual a w. Tudo bem? Como é que eu mostro 2? Então, para 2, suponha... Deixa eu usar a notação aqui. Suponha que o z é igual a x mais y e o w é igual a u mais iv. Tá certo? Então, o que você tem? E elevado a z igual a e elevado a w. É isso que a minha hipótese, né? Eu quero mostrar que o w é igual a z mais 2kπi. A volta a gente já mostrou, né? A gente mostrou que se o w é igual a z mais 2kπi, então e elevado a z é igual a e elevado a w. Tá faltando mostrar essa parte aí. Então, o que eu tenho? Significa dizer o quê? Ora, a exponencial do e elevado a z é e elevado a x cis de y. A exponencial do e elevado a w é e elevado a u cis de v. Mas quando é que dois complexos na forma polar são iguais? Se os módulos são iguais e se o y difere o quê? Do v por um número inteiro de voltas completas, 2π. Então, um número inteiro vezes 2π, onde k pertence a z. Só que a exponencial real, ela é o quê? Ela é injetiva, né? Então, você tem o quê? X igual a u
e y igual a v mais 2kπ. Significa dizer o quê? Que o w é u, que é x, mais i, v. Eu queria isso. Isso. Na verdade, aqui é mais fácil escrever trocado, né? O v é igual a y mais 2kπ. Então, o v vai ser o quê? Y mais 2kπ. Então, de fato, quando se desenvolver aqui, você vai ter o quê? Que o w é igual a z mais 2kπi. Porque x mais y é v. É z, tá certo? Tranquilo? Então, olha só, dá para falar uma coisa mais forte que isso. O que a gente sabe? A exponencial, como eu acabei de usar, a exponencial real, ela é injetiva. Então, se e elevado a x é igual a e elevado a u, x é igual a u. Como para a exponencial complexa vale essa última propriedade, ou seja, e elevado a z mais 2kπi é igual a e elevado a z, isso já está te mostrando que a exponencial complexa não é injetiva no domínio C, tá certo? Porque se você adicionar qualquer múltiplo de i vezes 2kπi e somar a z, vai ter a mesma exponencial de z. Então, a função exponencial, grava isso, ela não é injetiva. Mas o que eu percebo? Se eu fixo um valor A real, para qualquer número complexo, como esse intervalo aqui, olha, ele tem tamanho 2π, o intervalo A, que multiplica A mais 2π, ele é aberto em uma das extremidades, qualquer que seja o número complexo Z não nulo, existe um único θ que está no argumento de Z, tá? Pertencente ao intervalo A que multiplica A mais 2π. Então, se você pegar qualquer... Ou seja, tem um único θ satisfazendo o argumento de Z no intervalo A que multiplica A mais 2π. Então, por exemplo, se você pegar... pega θ igual a... Pega A igual a... digamos... 3π, tá? Então, o intervalo A que multiplica A mais 2π vai ser quem? Vai ser o intervalo 3π, 5π, né? Se você pegar o Z igual a cis de π sobre 4, quem seria o θ? O π sobre 4, ele não pertence ao intervalo 3π, 5π. Esse argumento não pertence ao intervalo 3π, 5π. Mas se você pegar π sobre 4 mais 2π, ele já pertence, certo? Então, isso vai ser o 7π sobre 4. Melhor, isso aqui dá 9π sobre 4, né? E não pertence ainda também, né? Então, o que vai funcionar aqui no caso, se você pegar π sobre 4 mais 2 vezes 2π, então vai ficar 4π, 17π sobre 4, já pertence a esse intervalo 3π, 5π. Então, em princípio, pode não ser o cara que aparece aqui, o π sobre 4, mas se você somar o número inteiro, ele vai estar no intervalo A mais 2π. E mais, existe um único. Então, eu frisei aqui, olha, existe único. Tá? Por outro lado, a gente sabe que a função exponencial real, que é onde aparece o módulo, né? Que é o módulo de e elevado a z, e elevado a x, né? Onde o z é igual a x mais y, é uma abjeção entre r, aqui está a exponencial real, é uma abjeção entre r e r+, tá? Então, o que eu concluo com isso? Se eu fixar essa faixa horizontal aqui, f de A, o que é essa faixa horizontal f de A? Nada mais é do que os complexos, cuja parte imaginária está entre A e A mais 2π, que vai ser o argumento da imagem da exponencial, tá certo? Por isso eu estou pensando nessa faixa. Se eu fixar essa faixa aí, eu percebo que a exponencial restrita a essa faixa já me dá todo C, tá? Por quê? Porque eu preciso só de um argumento, né? Qualquer número complexo vai ter um argumento nessa faixa aqui, olha. Então, por exemplo, pega qualquer z não nulo, z diferente de zero. Então, eu consigo escrever z como módulo de z, né? Cis de θ,
Então, existe um único θ, tal que θ pertence a mais 2π. Tá certo? Então, eu consigo garantir com isso o quê? Que a imagem da função exponencial por essa... Quando eu restringo a função exponencial a essa faixa, por existir um único argumento, essa função vai ser bijetiva. Então, eu já tenho essa bijeção aqui entre essa faixa horizontal aí e a função exponencial. Então, de fato, se eu pegar essa faixa e somar mais 2π para cima, o que eu sei? Como a função exponencial é periódica de período 2πi, eu vou ter exatamente os mesmos elementos. Só que é importante que cada elemento, a gente viu que a função, qualquer número complexo não nulo, qualquer w diferente de zero, ele se escreve, eu consigo escrever w como e elevado a z, tá certo? Só que existe um único z pertencente a f de a. Tudo bem, pessoal? Então, existe um único z pertencente a que vai me dar a imagem, eu tenho que a exponencial restrita a essa faixa objetiva. Então, vamos terminar aqui fazendo dois... Isso aqui vai ser importante para a aula que vem, esse desenho aqui, quando eu falar do logaritmo, tá? Então, vamos terminar aqui vendo dois exemplos. Então, pega a imagem da função exponencial, vamos determinar a imagem da função exponencial pelas retas y igual a π e y igual a π sobre 2, tá? Então, vamos pegar x, um número complexo z igual a... Vamos fazer primeiro y igual a π. Então, vou pegar z igual a x mais iπ. Quem é o e elevado a z? Acho que travou a É o e elevado a x, que multiplica cosseno y, cosseno π, né? Professor, não tá. Isso aqui eu já era para ter colocado aqui o π. Cosseno π mais i seno π. Só que π é correspondente a 180 graus. A gente sabe que o cosseno dele é menos 1. Professor, E o seno é 0. Então, isso aqui é menos e elevado a x. Tá? O x aqui, quando eu pegar qualquer x real, o que vai acontecer? professor, Ih, parou de atualizar de novo, né? Então, calma aí, pessoal. Será que voltou? Não voltou, né? Ainda não. Então, calma aí, só um momentinho. Eu vou sair da reunião. Vamos ver se vai voltar. Voltou? Sim, né? sim. Então, o z igual a x mais iπ, o e elevado a z vai ser e elevado a x. X de π é menos 1, né? Resumindo. Então, vai ficar menos e elevado a x. Quando o x varia nos reais, o que o menos e elevado a x vai me dar? Todos o quê? Todos os reais negativos, né? Então, isso aqui, olha... Então, a resposta da primeira vai ser o quê? O semi-eixo real negativo. Ó, e faz todo sentido, pessoal. Por quê? Lembra que o π é exatamente o argumento da exponencial? Então, se eu vier aqui no desenhar o argumento, ó, onde é que está o π? Ó? O número complexo com π, ele vai estar exatamente, ó, aqui vai aumentando 0, argumento π sobre 2, vai ser exatamente os complexos, argumento π vai ser exatamente os complexos que estão com o eixo, o semi-eixo real negativo, tá certo? E se eu fizer aqui, olha, agora o y é igual a π sobre 2, isso vai me dar o quê? Então, o z vai ficar x mais iπ sobre 2.
A imagem vai ficar E elevado a Z, E elevado a X, Cis de π sobre 2, que é quanto o Cis de π sobre 2? É I, né? Cosseno π sobre 2, 0 mais I seno π sobre 2, que é 1, então vai ficar E elevado a X vezes I. Então, quando o A variar, vai dar o quê? Quando o X variar nos reais, o E elevado a X vai dar todos os números reais positivos, né? Então, vai dar exatamente o quê? O semi-eixo imaginário positivo. Que vai estar aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui, tá, pessoal, para terminar logo essa parte. Já peço desculpa aí adiantado. Então, vai dar o semi-eixo imaginário positivo. Então, agora vamos ver dois casos onde eu estou fixando a parte real. X igual a 0 e x igual a 1. Se x igual a 0, quem é o z? É 0 mais y. Então, ó, o e elevado a z vai dar quem? Vai ficar e elevado a 0, cis de y. Que é exatamente cis de y. O y é qualquer. Então, como o y é qualquer, que propriedade tem cis de y? Quando eu tomar o módulo de e elevado a z, vai dar cis de y. Módulo cis de y vai ser quanto? 1. Então, quando o y variar, você vai pegar todos os complexos com módulo 1 e o y é qualquer real. Então, vai ser qualquer argumento que vai aparecer. O que você tem, então? O círculo, né? De raio 1. Então, a resposta do primeiro é o quê? Circunferência. Só o borda, no caso, né? De raio 1. Para x igual a 1, o que você tem? Você tem o z igual a 1 mais y. Então, e elevado a z vai ser E, que multiplica cis de y. Quem vai ser o módulo de e elevado a z vai ser E. Lembra que o módulo de cis de y é 1. Então, como o y é qualquer, varia nos reais, o que você vai obter? Você vai obter todos os complexos. O que significa dizer que o módulo de z é igual a E? Que o z está num disco de raio E, né? Tá certo? A distância de E elevado a z até a origem é E. Então, vai ser um disco de raio E centrado na origem. Então, o quê? Ah, tá. Circunferência de raio 1. Falta completar aqui, né? Centrada na origem. Então, nesse caso, a resposta... Eu já tinha usado essa notação aqui lá na primeira aula, né? Não, na quarta ou terceira aula, que são o quê? Os números complexos z, tal que a distância de z, o módulo de z é igual a 1. Isso vai ser aqui, E. Desculpa. Aqui vai ser igual a E, né? Então, só para fazer isso um pouco melhor... C de 0 e E. O que você vai ter, né? Aqui você vai ter duas circunferências, uma de raio 1, centrada na origem, e a outra de raio E. Tá certo? E olha só, eu sei que está passando um pouco, mas isso aqui vai ser para ajudar vocês um pouco. Então, por exemplo, só para fazer... se fosse a imagem... eu vou pegar o conjunto dos z, tal que a parte real é maior que 0. Como é que seria isso, né? Então, estou pegando... O que eu teria, né? Então, o z é igual a x mais y, onde o que significa dizer que a parte real é maior que 0? O x é maior que 0, né? Então, o que você tem? O e elevado a z, e elevado a x, cis de y, vai ficar o próprio e elevado a x, que é e elevado a x. Mas estou pegando x maior que 0, isso aqui vai ser maior que 1, né? Então, quem vai ser a imagem da função exponencial quando o x varia nos maior que 0? Lembra que o argumento, né, de e elevado a z é y, né? Com k inteiro.
Então, quando você olhar esses complexos aí, vai dar o quê? Vai dar uma circunferência. Dizer que o módulo de E elevado a Z é maior que 1, vai ser uma circunferência aqui, né? Eu vou dizer a circunferência de raio 1. E são todos os pontos fora dela, né? São todos os pontos da circunferência de raio 1. Tá aí o esboço. Tudo bem, pessoal? E se eu dissesse por último, se eu dissesse que fizesse o seguinte exercício, mesma coisa para V igual a Z, tal que a parte imaginária de Z esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, significa isso. Eu vou tomar Z igual a x mais y, onde o y varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Só que o y, o argumento de E elevado a Z é exatamente y mais 2kπ, né? K inteiro. Então, quando você fizer isso, eu vou usar aqui o mesmo desenho, tá? Observa que não tem restrição nenhuma para o x. Então, E elevado a x vai pegar todos os valores reais positivos. Só que agora você restringiu para o y. O argumento vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vai pegar o quê? Exatamente esses pontos aqui, né? Em azul, né? Tá certo? Você restringiu o argumento. Desculpa a bagunça aí, mas vai pegar exatamente os pontos em azul. Você está só restringindo basicamente o argumento que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Observem que o eixo imaginário não entra, porque é exatamente onde o argumento é menos π sobre 2 e π sobre 2. Então vai estar pontilhado aqui, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Já passei bastante. Eu vou parar a gravação por aqui e volto já a tirar a dúvida.